Bom, gente, olha só. A gente está vivendo tempos difíceis, né? Nessa pandemia, no mundo inteiro, enfim. Nessa condição que a gente está agora, os números mudam muito rápido, né? Uma situação onde a gente não tem certeza. Você espera um pouco, depois do almoço mudou, as coisas estão mudando muito rápido. E uma grande incerteza que a gente tem, muitas pessoas têm, é essa de como a gente saber os números reais, né? Como quantificar, né? Porque a gente fica na dependência um pouco de números oficiais e isso nem sempre é confiável, então a gente fica perguntando, né, como fazer. Então eu vou apresentar essa pequena aula que vai trazer uma estimativa de números reais para a pandemia do Covid-19. Eu estou falando agora no final de abril, está sendo gravado isso, e vou tratar do caso do Brasil, né? E depois eu vou falar um pouco de São José dos Campos também especificamente. Primeiro, numa situação dessa de pandemia, qual vai ser a maior dificuldade para a gente determinar os números reais, tanto de contágio como de óbitos? Basicamente, o nosso problema, o nosso gargalo é a falta de testes, eu diria testes confiáveis, né? E essa falta de testes leva a um nível muito alto de subnotificação. Mas aí você pode perguntar o que é subnotificação? O que significa isso? Muita gente tem falado essa palavra. É a notificação de casos abaixo do número real, fazendo com que um valor da variável que você está estudando seja subestimado, tanto o número de casos como o número de mortes, né? Então vamos lá, para a gente dar um exemplo sobre número de testes, né? Vou dar um exemplo de país que realizou testes em massa nessa situação que a gente está vivendo. Dados atualizados, data de hoje, né? Alemanha, cerca de 25 mil testes por milhão de habitantes. É um país que está dando um bom exemplo aí. Um exemplo de país com poucos testes feitos até agora é o próprio Brasil, que tem somente 750 testes aproximadamente por milhão de habitantes. Então dá para ver que essa goleada, né, é muito mais grave, muito mais séria do que o 7-1. Né? E um outro exemplo de um país que está correndo atrás do resultado, né? Os Estados Unidos, que inicialmente nem fizeram isolamento social, viram os casos explodirem, né, aumentar muito o número de casos, e agora estão correndo atrás, fazendo uma quantidade muito grande de testes. É o país que está mais fazendo testes no mundo, e dia a dia, né? E já tem mais ou menos 6 milhões de testes na hora que eu estou falando com vocês agora. E isso dá mais ou menos 17 mil testes por milhão de habitantes. Tá? Isso está aumentando, né? Todos os países estão aumentando seus testes. Como é que a gente vai estimar os reais números da pandemia num país como o nosso, que tem poucos testes seguros? Né? O que a gente tem de dado mais seguro, ainda que tenha uma certa dificuldade aí, mas ainda é mais seguro a gente calcular o índice de subnotificação partindo dos casos concluídos, ou seja, a gente vai levar em conta os números oficiais de óbitos e de pessoas que a gente chama de casos recuperados. A pessoa contraiu o Covid, mas conseguiu se recuperar. Tá? São esses números só que a gente vai usar e vamos apresentar um modelo simples aí. Primeiro a gente vai calcular o índice, esse índice IM, estou chamando aqui, pela relação 100 vezes O, que é o número de óbitos, dividido por O mais R. O são os óbitos e R é o número de casos recuperados. E o 100 é para o valor sair em porcentagem. Em seguida, a gente vai calcular um fator S, né, que é dado pela relação entre o IM, a divisão do IM, dividido por F, onde esse F é um valor esperado e calculado para cada país, conforme o modelo do núcleo NOIS, que é composto por pesquisadores bons pra caramba, gente muito melhor que eu, gente da Fiocruz, da PUC do Rio, enfim, que está trabalhando isso e calculou para o Brasil, levando em conta variáveis nacionais, calculou esse valor F como 1,3%. Né? Então a gente tem um S, que é uma divisão de uma porcentagem, que a gente calculou ali no item 1, dividido por 1,3%, vai cortar a porcentagem, vai dar um número absoluto. E aí, para saber o número real de casos de Covid-19, no caso no Brasil, basta multiplicar os dados oficiais, que foram informados diariamente, pelo fator S, que é calculado conforme a gente mostrou no item anterior. Tá? Para o número real de óbitos, a gente vai começar calculando a letalidade oficial. Na verdade, a gente nem precisa calcular, porque isso aparece em todos os sites, nos jornais está se divulgando isso, calculando diariamente, que é dado por 100, para dar em porcentagem, vezes o número total de óbitos dividido pelo número total de casos oficiais. Essa é a letalidade oficial, ou mortalidade, dependendo de onde vocês forem ler. Aí a gente vai pegar esse número e vai dividir o resultado pelo fator esperado para o Brasil, que é 1,3%. E o resultado disso vai ser um número
adimensional, que é o fator que a gente deve multiplicar pelo número informado de óbitos para saber o valor real. Muito bem, então a gente vai ver agora o contexto global. Esse quadro foi feito a partir de consultas que a gente fez no Johns Hopkins Hospital e também no site da Wikipedia. Esses dados estão atualizados para final de abril, né, dia 28 de abril, estou fazendo essa gravação. E a gente tem marcado em laranja nessa classificação, são os 15 países com o maior número de óbitos aqui no total, né? E em laranja estão marcados os 4 países que fizeram o isolamento social mais tarde, são o isolamento tardio que a gente chama, né? Começaram atrasados, né? Você vê que são países que estão nesse ranking de alto número de óbitos, enfim. E aí a gente tem o número de casos oficiais, o número de óbitos, o número de casos recuperados, aí se calcula a letalidade, que a gente falou como se calcula no slide anterior, né? A gente tem também aqui o número de casos de Covid-19 por milhão de habitantes e o índice de recuperação, que também é porcentagem, assim como letalidade, e que a gente calcula simplesmente fazendo a divisão do número de recuperados pelo número de óbitos mais recuperados. Mas isso a gente não vai focar nesse momento, né? Eu só queria destacar a classificação que a gente fez aqui. Nós usamos um esquema de cores, né? Dá para fazer fácil isso no Excel, né? Uma classificação numa escala colorida, onde o vermelho são os valores mais preocupantes e o azul são os menos preocupantes, né? Eu destaco aí o caso grave da Espanha, né, que tem um número de casos por milhão altíssimo. A França, que está com uma letalidade muito alta, surpreendentemente alta. E a Suécia também, que tem um índice de recuperação baixo, né? Então você vê, a Suécia é um país que começou o isolamento mais tarde, né? E lá na ponta, na frente, né, a gente tem Estados Unidos e Itália com um número de óbitos altíssimo, número de casos altíssimo também. O isolamento social começou mais tarde, para a gente perceber como que isso interfere, né? Mas a conta que a gente vai fazer, no nosso caso, é para o Brasil. Então eu vou usar esses valores aí, já fiz as contas, né, e vou apresentar no slide seguinte. Como é que a gente faz? Expliquei tudo como é que faz, aí a gente calculou, né, o fator de correção para os casos no Brasil e para os óbitos e também para São José dos Campos. Para o Brasil, a gente tem um fator 10 para casos e fator 5,2 para óbitos. Dados de hoje, a gente está no final de abril, isso pode mudar. Em São José dos Campos, uma situação um pouquinho menos ruim, vamos dizer assim. Um fator de 6,7 para casos e 2,5 para óbitos. Lembra? A gente pega os valores oficiais informados e multiplica por esse fator. Muito bem, vamos lá. O que esperar? Qual o formato das curvas? Né? Vou mostrar para vocês como é que esses números têm variado ao longo do tempo, no Brasil e em São José. Para a curva de mortalidade, eu vou apresentar só a do Brasil, ela deve atingir um máximo, um valor máximo, e depois o que a gente espera é que ela caia até se estabilizar num patamar mais baixo, né? E para as curvas que são a nossa ênfase maior aqui nesse trabalho, o número total de casos e o número total de óbitos, a gente espera que essas curvas se estabilizem, né? Vão subindo, vai diminuindo a aceleração até que se estabilize num valor, assumindo um formato que é parecido com um S esticado. Ela sai num valor baixo, né? Vai subindo e depois tende a se estabilizar. É o que a gente espera que aconteça o quanto antes, né? Vamos lá. Taxa de mortalidade oficial, né? Calculada, ou letalidade oficial, como eu falei logo atrás, né? Que variou nesses últimos 30 dias, aí mais ou menos, de 3% para 7%, próximo de 7%. Tá? Parece que está caminhando por uma estabilização essa taxa de mortalidade. Vamos ver o que maio reserva para a gente. Né? O que a gente espera é que haja uma redução, a gente precisa dessa redução. No Brasil, então, a gente tem essa curva para os casos estimados, né? 28 de abril de 2020. Olha, peço que vocês prestem atenção na escala do eixo vertical. É assustador, mas é isso mesmo, né? Segundo o nosso modelo, a gente já passou de 500 mil de casos, tá? De Covid-19 no Brasil. E pior que isso, a gente ainda não vê estabilização nessa curva, né? Todo mundo deve ter visto nos jornais, na internet, que se espera uma curva no formato como se fosse um S esticado nos casos acumulados, ou então um formato de sino, né? Nos casos diários, onde o número de casos por dia vai cair, né? Mas aqui a gente não tem nem sinal disso, essa curva está ainda crescendo, né? Muito bem, os óbitos estimados, que também
A gente não vê estabilização, a gente vê isso com tendência ainda de crescimento, infelizmente, né? Onde a gente estaria se aproximando de 25 mil óbitos. E aí para São José dos Campos, eu novamente chamo atenção para a escala do eixo vertical. O município informou hoje cerca de 200 casos confirmados, mas usando aquele fator de correção, a gente chega na nossa estimativa a algo próximo de 1.300 casos na cidade, no município de São José dos Campos. Também a gente não vê estabilização. Mas aqui a gente tem uma coisa interessante, que é um comportamento da curva que é quase linear, né? E a impressão que dá é que a gente está, tanto no Brasil como mais aqui em São José, a gente percebe uma espécie de achatamento da curva, né? O isolamento social mostra bons resultados, né? Que a gente não pode relaxar, né? Aqui o número de óbitos estimados para São José dos Campos, e aqui está aumentando, né? Mas uma observação importante, eu até escrevi aqui, né? Esse aumento acelerado, na verdade, ele reflete um aumento no número de testes feitos. Não significa que morreu um monte de gente naquela data. É, na verdade, o número de testes e o resultado que vai saindo aos poucos, e a gente tem que avaliar mais o número total do que o formato da curva nesse caso, né? De todo modo, está aumentando. Lembrando que essa estimativa, todas elas, são estimativas atualizadas diariamente. Então, o que a gente apresenta aqui é uma fotografia do momento, mas vale para a gente ver principalmente o formato da curva e a ordem de grandeza, né, o número aproximado. Por ser uma estimativa, ela pode ser alterada para mais ou para menos à medida que os dias passam e que os dados vão sendo atualizados, né? Uma discussão breve aqui, esse fator 1,3% é um fator, de certo modo, até conservador. Por quê? Tem pesquisadores que defendem que um valor global é inferior a 1%. E se a gente dividir aqueles números lá do começo das nossas contas por 1% ou por 0,5%, como alguns dizem, isso levaria a índices de correção ainda maiores, né? E comentar também que o erro para o município é maior também porque a gente está aplicando no cálculo o fator nacional, 1,3%. Esse valor pode ser diferente para São José dos Campos. Mas tem uma coisa, a gente tem uma forte evidência de que esses valores são uma boa aproximação. O índice de aumento de óbitos por insuficiência respiratória de 2019 para 2020 tem aumentado por fatores muito grandes, fatores nessa ordem aí de 5, 6, 10, conforme o estado, né, no Brasil na faixa de 10 vezes, né? Então esses óbitos por insuficiência respiratória podem ser os casos de Covid que não estão aparecendo, né, devido à falta de testes. Perspectiva que a gente tem, lembrando, para a taxa de mortalidade, a gente espera que se confirme uma estabilização e depois uma redução até atingir um patamar esperado, talvez 1% seria melhor, né, que fosse. A gente está em 7%. Para o total de casos e óbitos, seria uma desaceleração, né, que a gente já está esperando ainda, e em seguida uma estabilização. Mas em quais valores? Né? Em que números que isso vai parar? Isso não está definido ainda, porque o jogo está sendo jogado, né? Então isso vai depender do nosso esforço conjunto. Então fique em casa, use máscara, tome os cuidados necessários, tá? Sim, aqui a gente tem as referências consultadas, né? Então convido vocês a conferirem, né? Procurarem outras, procurem se informar. A informação sempre é o melhor recurso que a gente tem. Vamos combater a ignorância, combater fake news. Então, se vocês acharam útil esse seminário, compartilhem, né? E se vocês quiserem também relaxar um pouco, curtam o nosso canal e fuçem, porque a gente tem poesia, tem música, e arte também é um recurso para a gente manter a saúde mental, para a gente manter a calma e a serenidade que a gente precisa, tá? É isso, desejo tudo de bom a vocês.